E agora sim, gravando. Então, um breve contexto, antes da gente começar. Ano passado, eu construí um grupo de mentoria que chamava Operação Solo. O desafio foi o seguinte: alcançar R$ 30.000 por mês trabalhando sozinho, e um nicho no qual eu não dominava. Então, eu construí um Instagram totalmente do zero, onde ninguém sabia que era eu por trás. Ele era bem diferente do que eu costumo construir, outra identidade visual, outro nome, outro mercado, outro nicho, era totalmente diferente. E eu me posicionei para atender advogados. É bem comum vocês verem por aí cópias exatamente iguais ao meu perfil, né? As pessoas querendo fazer com o que eu faço e dão literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Nesse experimento, né, nesse desafio, eu quis fazer diferente. Eu criei literalmente um concorrente. Só que esse concorrente tinha um diferencial competitivo que era bem interessante. Ele fazia o que eu faço, só que para um nicho muito específico, né? No caso, ele atendia advogados. E funcionou muito bem. Eu apresentei essa ideia, esse desafio em uma mentoria em grupo. Era um encontro ao vivo, assim como a gente está fazendo agora. Nesse grupo tinham 70 pessoas, 77, se eu não me engano. E dessas 77 pessoas, todas participavam ativamente. E o mais interessante foi que nós iniciamos o desafio numa sexta-feira à noite. Eu construí todo o Instagram, construí os posts em N3, construí o perfil e apresentei para todos os membros numa sexta-feira à noite. Naquele mesmo dia, nós iniciamos o tráfego. R$ 10 a cada post em 3, usando o botão turbinar, objetivo visitas no perfil. Era sexta-feira à noite quando os anúncios deram o start. Eu deixei rodar sábado, domingo, e na segunda, como vocês sabem, né, de fim de semana eu não trabalho, mantive o fim de semana off. E na segunda-feira, nós já tínhamos mais um encontro da mentoria em grupo. Nesse encontro, nós abrimos novamente aquele Instagram. Galera, já tinha mais ou menos uns 100 seguidores, né? O perfil estava extremamente engajado, vários comentários, várias mensagens no direct, né? Lembrando, era um perfil específico para atender advogados. Bombou. Só que eu não cheguei a implementar, plugar o script automático. Então, todas aquelas mensagens, todos aqueles comentários ficaram no vácuo. E eu precisaria ir lá e um a um conversar para converter. Só que eu fui aproveitar aquela audiência que estava começando a ser construída ali, e escrevi uma sequência de stories para então apresentar a proposta e os interessados levantarem a mão. Foi daí, detalhe, sexta-feira nós criamos o perfil, subimos o tráfego. Na segunda-feira, o perfil já tinha mais ou menos 100 seguidores, estava bombando de mensagens no direct e nos comentários. Para filtrar essa galera, para filtrar os interessados e começar a fazer as vendas, sem que eu precisasse atender um a um, eu apresentei a proposta nos stories em uma sequência de 6, 7 stories mais ou menos. E foi daí que saiu a primeira venda de R$ 2.000, uma consultoria de R$ 2.000 com um advogado tributarista. Então, desde aí as vendas não pararam. Dado contexto, agora eu quero apresentar para vocês um dos agentes que eu construí, apresentar e compartilhar. Um dos agentes, né, uma das skills do cloud que eu construí, na época, agora eu aprimorei ela, foi justamente para atender esses advogados. Um outro exemplo foi um outro advogado também que eu atendi, né, com um pouco mais de 700 seguidores. E apenas 7 posts em 3 do feed, a gente já tinha vendido mais de 48 mil em honorários. Então, para aqueles que querem fazer algo semelhante ao que eu faço, atender advogados é um bom caminho. Dado contexto, vamos avançar. Primeiro ponto é a implementação da skill Instagram minimalista. Só que para advogados. Ao final desse encontro, eu vou compartilhar um Notion com um trabalho realizado aqui, né, e também com essa nova skill, a skill Instagram minimalista para advogados. Para instalar a skill, canto inferior esquerdo, vamos vir aqui em configuração. Em configuração, nós vamos para capacidades. Em capacidades, vamos buscar por habilidades. E aqui em habilidades, vocês vão clicar nesse mais aqui, fazer upload da habilidade e vão arrastar para cá o documento que eu vou disponibilizar, que é justamente o documento com a skill Instagram jurídico. Maravilha. Então, subiu ali a skill Instagram minimalista, né? Quem tá no. Aliás, todos estão no setup, então já entendem bem a dinâmica. Voltando agora, ativar skill Instagram jurídico. A ordem é bem simples. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de encontros em grupo que nós faremos. Vai depender muito da interação de vocês. Se eu ver que, pô, foi positivo, agregou valor, todo mundo gostou, cara, nada impede da gente fazer mais vezes. Se no próximo encontro a gente fazer um Instagram para nutricionistas, no próximo um Instagram para personal trainers, no próximo um Instagram para psicólogos, no próximo Instagram para terapeutas. Então, eu acho que dá pra gente entrar num ritmo bem legal em relação a isso e tirar todas as dúvidas ao vivo, qualquer desafio a gente pode resolver aqui também. Vamos lá, primeiro ativamos a skill, né? Ó, a ordem é simples, ativar a skill Instagram minimalista. Então, ele já começa a trabalhar. Vou ativar a skill e ler as instruções completas. Skill ativado e carregando. Vamos direto ao ponto. Antes de tudo, sobre a ética e a OAB. Sei que esse é o maior freio de qualquer advogado que pense em usar o Instagram. E faz sentido. Sua carreira agora é seu patrimônio. Por isso, tudo que será criado aqui segue o provimento 205/2021 da OAB. Na prática, isso significa, sem promessa de resultado, você vai ganhar, garantimos vitória, sem comparação com outros advogados, sem divulgação de valores e honorários, sem linguagem que estimule litígios, sem captação irregular de clientela. O que faremos é um marketing de conteúdo informativo e educativo, o que a OAB expressamente permite e incentiva.
Você informa, posiciona a sua especialidade e atrai quem tem o problema que você resolve. Cara, essa daqui é uma questão que poucos copywriters se atentam, né? Tanto que eu vejo uma galera tentando se posicionar para atender esse perfil de público, para atender advogados e se frustram, porque é claramente evidente que quem está é um copywriter que não tem a competência necessária para atender esse público específico. Né? Ou seja, não sabe o que é litígio, não sabe qual que é esse provimento da OAB, né? Não sabe todos esses detalhes que na comunicação fazem toda a diferença. Coloca o seu cliente, né, o advogado em questão, em risco de perder a carteira. Então, nenhum conteúdo será entregue sem passar pelo filtro do provimento. Se algo que você pedir for inadequado, eu vou sinalizar e ajustar antes de entregar. Agora, o que você sai no final dessa conversa? Posicionamento claro, quem você atrai porque é diferente, nome memorável da sua solução, aparece em todos os posts, bio otimizada, que converte o visitante em seguidor, série de posts em três carrosséis de 9 cards que vendem, posts em 3 complementares, uma sequência de conteúdo. Então, ó, o que acontece? Nesse caso, existem 3 posts que são a base, os posts em 3 a base, e os demais se tornam complementares, ou seja, variações dessa base para preencher o feed. Beleza? Sequência, script automático, substitui reuniões de diagnóstico e a rotina de stories. Sequências para copiar, colar e postar. Tudo pronto para publicar, nada que coloque sua carreira em risco. Primeira pergunta, qual é a sua área de atuação? Família, previdenciário, trabalhista, consumidor, digital, tributário? Alguma sugestão? Uma pergunta aqui do Enos. Você fez uma skill específica só para área jurídica? Sim. Ó, previdenciário, tributário, trabalhista. Galera, é o seguinte, primeiro aqui, ó, o doutor Rafael falou trabalhista, então vamos no trabalhista. Mas eu poderia ter colocado tributário, eu poderia ter colocado previdenciário. Vamos lá. Rafael, você é advogado? Puder ligar o microfone e responder. Trabalhista, boa área. Demanda constante e cliente com dor urgente. Agora precisa funilar. O que você resolve dentro do trabalhista? Não vale genérico. Faço causas trabalhistas. Cliente difícil de atrair. Recupero verbas rescisórias de quem foi demitido sem receber o que era devido. Cliente que já sabe o que é. A especificidade atrai o cliente certo. Me conta, qual é o problema real que você resolve? Qual situação concreta o cliente chega até você? Vamos lá. Vamos ver se o... Sim! Boa, doutor Rafael. Então, ó, me ajuda a responder essa pergunta. Qual que é o problema real que a gente vai resolver aqui, ó? Rescisão contratual? Vamos colocar aí, sem carteira assinada. Mais alguma questão? Sem carteira assinada e verbas rescisórias. Vamos lá, sem carteira assinada e verbas rescisórias. Vamos colocar bem genérico aqui, a gente poderia se aprofundar um pouco mais, mas já é o suficiente para entender. Entendi, 2 problemas que andam juntos. O trabalhador que nunca teve registro e quando sai, não recebe nada. Deixa eu pensar contigo. Problema superficial, o que o cliente diz. Trabalhei anos sem carteira assinada e fui mandado embora sem receber nada. Problema real, o que você realmente resolve. Reconhecimento do vínculo empregatício mais cobrança de todas as verbas rescisórias devidas. FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa. Problema sofisticado que ninguém fala. A sensação de ter sido passado para trás, anos de trabalho que não existem, medo de não ter como provar e a raiva silenciosa de ver o padrão impune. É isso que vamos comunicar? Não juridiquês. A dor real. Posso continuar? E doutor, o que que você acha? Faz sentido? Achei, faz sentido, sim. É o que acontece aqui no escritório. Dá pra avançar. Maravilha. Então acho que você vai conseguir usar os posts que a gente vai produzir aqui hoje. Quem é seu cliente ideal? Não pessoas que precisam de advogado trabalhista. Empregadas domésticas sem registro, funcionário de comércio que trabalhava por fora, motorista e entregador sem vínculo, trabalhadores de obra sem carteira. Quanto mais específico, mais fácil atrair. Me descreve. Quem é essa pessoa e qual é o momento da vida dela? Me diz aí, doutor. Aqui na minha região, o que a gente trabalha muito são trabalhadores que trabalham em obra por diária, principalmente na construção civil. E aí eles, na verdade, eles trabalham de diária, mas no final eles têm que cumprir horário, realmente eles têm o direito ao vínculo, né? Então, o que acontece? Só um breve contexto. Pessoal, quando eu estou em uma consultoria individual, quando é só eu e o cliente, eu geralmente abro uma página no Notion, assim como eu fiz ali no setup, aquele documento, que é o plano de ação, a prova de procrastinação, sabe? Onde a gente vai preenchendo, bio, post em 3, discurso, método, proposta, enfim. Eu abro uma página como aquela e eu deixo a transcrição ativa. Né? Então, enquanto eu estou conversando com o cliente, tudo que ele vai falando vai transcrevendo ali. E esse momento eu não precisaria estar digitando aqui o que o doutor acabou de falar, né? Eu só ia lá, pegava a parte que ele acabou de citar e trazia para cá para trazer a parte transcrita para a gente avançar. Vamos lá. Trabalhadores que trabalham em obra por diária, geralmente construção civil, apesar de trabalhar por diária, tem horário a cumprir. Logo, direito a vínculo. Perfeito, nicho claro. Pedreiros, serventes, ajudantes de obra que trabalham por diária, mas na prática são empregados. Agora precisa entender o que te diferencia. Por que um trabalhador de obra contrataria você e não outro advogado trabalhista? Pode ser experiência específica com construção civil, forma de atender, vai até o cliente, atende por WhatsApp, histórico de casos ganhos nesse tipo de ação, forma de cobrar, não paga se, só paga se ganhar. Linguagem simples, sem juridiquês.
O que te diferencia no dia a dia? Doutor, essa daqui é uma pergunta um tanto quanto pessoal, mas ela vai fazer toda a diferença na hora da gente escrever os posts. Então, me diz aí. Então, eu acredito que é bom ser específico, mas todos esses pontos a gente tem aqui no escritório. A gente tem experiência, a forma de atender, a gente consegue atender o cliente num dia e já protocolar a ação dele de forma imediata. Ele terminou de mandar a documentação, minutos depois a gente já devolve o número do processo já pronto, né? Já protocolado. É muito rápido aqui o nosso setor de iniciais e protocolo. A forma de atender, a gente atende pelo WhatsApp, mesmo sendo aqui na cidade, a gente prima por fazer a videochamada para não ter que o cliente deslocar até o escritório para ser mais rápido, né? E até para diminuir a taxa de desistência. E a forma de cobrar, aqui no escritório a gente também cobra só no êxito. Então, também não só no êxito da ação. Tem cobrança inicial. Boa, então vamos lá. Nós conseguimos atender o cliente um dia e de forma imediata entrar com a ação. Velocidade de execução, um dos diferenciais. Atendimento por WhatsApp, atendimento remoto em call e cobramos apenas o êxito. Bora lá. Velocidade mais acessibilidade mais zero risco financeiro. Combinação forte para esse público. Última pergunta. Qual é o resultado concreto que seu cliente consegue a trabalhar com você? Não jurídico, prático. Não ganhar ação, mas ele trabalhou 3 anos sem carteira e recuperou 28 mil em verbas. Conseguiu o reconhecimento do vínculo e sacou o FGTS de 4 anos. Recebeu tudo que tinha direito em 8 meses. E aí, o que você acha? De forma Tem um um pouco. caso emblemático que a gente conseguiu receber tudo que ele tinha em apenas uma semana. A gente entrou com a ação e a gente já recebeu o contato do empregador e já fez o acordo, já protocolou judicialmente, já resolveu. E ele já recebeu. Ó, vamos lá. Exemplo: um dos nossos clientes entrou com uma ação e em menos de uma semana o empregador fez os pagamentos devidos. É isso? Exato. Bora lá. Forte, resultado rápido e concreto. Exatamente o que esse público precisa ouvir. Tenho tudo que eu preciso, eu vou construir o posicionamento agora. Cara, agora eu preciso da sua ajuda para bater o posicionamento e ter certeza que faz sentido. Não. Público. Trabalhadores de obra, pedreiros, serventes, ajudantes, que trabalham por diário na construção civil. Cumprem horário, mas nunca tiveram a carteira assinada. Problema central. Trabalhei anos na obra sem carteira e saí sem receber nada. Problema real: reconhecimento do vínculo empregatício, mais cobrança de todas as verbas rescisórias devidas. FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa rescisória. Problema sofisticado: a sensação de ter sido passado para trás. Anos de trabalho pesado que não existem no papel. Medo de não conseguir provar. E a raiva silenciosa de ver o patrão sair impune enquanto ele fica sem nada. E aí, faz sentido esse problema sofisticado? Faz sentido. Filha. Seu diferencial: atendimento no mesmo dia, entra a ação de forma imediata. Experiência específica com construção civil. Atende por WhatsApp Call, sem precisar ir ao escritório. Só cobra no êxito, zero risco financeiro para o trabalhador. Linguagem simples, sem juridiquês. Resultado prático: trabalhadores que recuperam tudo que têm direito. Em alguns casos, o empregador paga em menos de uma semana após a ação. Nome memorável da solução: direito de obra. Senha no CTA, obra. Vamos lá. Fez sentido para você até aqui, doutor? Fez sentido, sim. Só o termo call que a gente pode evitar usar ele e colocar uma videochamada, porque call para o meu público de Tá. trabalhadores de obra não é algo que eles entendam muito. Boa. Fechou, então. Ó, um ponto na comunicação. Vamos substituir o termo call por videochamada. Termo mais familiar para o público que estamos nos comunicando. Corrija isso e vamos avançar. Bora lá. Galera, um detalhe. Quando eu falei para vocês, né, que nesse outro perfil chegou um momento onde eu tinha gerado mais demanda do que eu conseguia atender, né? Entregar consultoria para a galera lá, entregar consultoria para os meus clientes do meu perfil principal, acabou virando um gargalo. Então eu construí um infoproduto para atender essa galera. E nesse infoproduto eu fazia basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, só que em espaços fragmentados. Né? Primeiro, como construir o agente, ou como ativar skill. Depois, como escrever o discurso, método e proposta, essa primeira etapa. Depois, a bio. Tudo isso fracionado em pequenas aulas. Então, né, quem estiver aí buscando uma inspiração, essa é a melhor forma de construir um infoproduto de forma mais prática também. Né? Assim como eu fiz ali no setup. Se vocês repararem, é isso, né? É uma implementação guiada. Eu abro a tela do computador, vou fazendo o trabalho e vou pontuando as ações, explicando as decisões e apontando os resultados. Dito isso, vamos lá, vamos avançar. Agora, algumas opções de bio. Né? Opção 1, advogado trabalhista, construção civil. Trabalhou sem carteira? Você tem direitos. Atendimento rápido por WhatsApp. Envie obra no direct. Direito trabalhista para quem trabalha em obra. Seu trabalho vale, mesmo sem registro. Atendo no mesmo dia, só cobro no êxito. Envie obra no direct.
Advogado, construção civil, sem carteira assinada, seus direitos não somem. Atendimento por WhatsApp e videochamada. Envie obra no direct. Então, três A opções de opção bill. 1 achei melhor. Boa. Advogado trabalhista barra construção civil. Trabalhou sem carteira? Você tem direitos. Atendimento rápido por WhatsApp. Boa. Maravilha. Linha um, especialidade em linguagem simples, para quem é, só para vocês entenderem a estrutura de bill. Então aqui eu deixo claro, né, o para quem é. Linha 2, promessa ética, projeção positiva sem garantir resultado. Trabalhou sem carteira? Você tem direitos. Um, dois, testando. Opa, deu um Bom, pequeno. Saiu e voltou. Saiu e voltou, mas é redondo? Todo mundo vindo bem? Boa. Só um breve contexto aqui em relação à bill. Linha um, especialidade em linguagem simples. Advogado trabalhista, construção civil. Linha 2, promessa ética, sem litígio. Trabalhou sem carteira? Você tem direitos. Linha 3, benefício prático que o cliente imagina ao te contratar. Atendimento rápido no WhatsApp. Querendo ou não, é um benefício prático. Linha 4, a CTA, como entrar em contato. Objetivo, quando alguém visita o seu Instagram, deve pensar imediatamente. Esse advogado resolve exatamente o meu problema. Parece diferente dos outros. Precisa entrar em contato. Regras: máximo 150 caracteres para bill, né? Não cabe mais que isso lá. Sem promessa de resultado, sem valores de honorários, sem comparação com outros advogados. Né? Então, temos essas três opções e a primeira opção foi a escolhida pelo doutor Rafael, né? isso, exatamente. Então, agora vamos avançar. Vamos à opção um, pode avançar. Agora, vamos para o primeiro card. Estrutura: 9 cards para o post série de 3. Post um, apresenta a solução com nome memorável. Post 2.3 explica o caminho processual, como funciona na prática. Post 3 de 3 mostra a transformação antes e depois. Objetivo: quem lê o post 1 entende o que você faz. Quem lê o post 3 fica convicto de que você é a escolha certa. Quem manda a senha no direct está pronto para contratar. Regra de progressão: cada post adiciona uma camada nova de convicção. Nunca repete o mesmo argumento entre os posts. Vamos criar o primeiro. Boa, vamos lá. Trabalhou na obra sem carteira, seus direitos não desaparecem. Pô, aqui ó, tá um primeiro card bem objetivo, né? Trabalhou na obra sem carteira, já é uma mensagem direta para quem está passando por algo parecido com isso, ou está passando exatamente por isso. Seus direitos não desaparecem. Você trabalhou anos na construção civil, cumpriu horário, recebia por diária, fazia o que mandavam, mas nunca assinaram sua carteira. E quando saiu, não recebeu nada. Você acha que não tem como provar que por ser diária não conta como emprego, que o patrão vai sair impune. Não é verdade. E eu vou te mostrar por quê. Se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, isso é vínculo empregatício. Não importa se era diária. A lei chama isso de direito de obra. Faz sentido, doutor? Só essa última frase ali chama isso de direito de obra que não. Ah, boa. Então, o que acontece? Direito de obra é o nome que ele deu à nossa solução. Né? E ele está falando, a lei chama isso de, né? Não faz sentido. Então, ó, aqui, a lei chama isso de direito de obra. Direito de obra é o nome da solução jurídica. Não dá para falar que a lei chama isso de. Corrija. Então, ó, vamos lá. Card 1. Frente pela dor imediata. Trabalhou na obra sem carteira. Quem trabalhou na obra sem carteira tende a se conectar. Né? Aqui, mais uma vez, gera conexão, descrevendo o momento atual do nosso cliente ideal. Né? Você trabalhou por anos na construção civil, cumpriu horário, ou seja, conexão. Né? A gente está descrevendo a situação pela qual ele passou. Quanto mais específica a situação, mais qualificado tende a chegar o interessado. Cards 4 e 5 apresentam direito de obra e listam o que eles querem receber. Beleza, vamos ver, ó. Agora sim, ó. Se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, isso é vínculo empregatício. Não importa se era diária, é o que eu chamo de direito de obra. E você pode cobrar cada centavo. Então vamos lá. Agora, direito de obra não é mais algo que a lei chama, é algo que a gente adotou, a gente batizou. Beleza? Fez mais sentido, doutor? Agora sim. Maravilha. Card 5, detalhamento. A nossa solução. Ó. Com um vínculo reconhecido, você tem direito a receber tudo. FGTS de todo período, férias mais 13º atrasados, aviso prévio, multa rescisória de 40%, ou seja, tudo que nunca pagaram. Faz sentido? Faz sentido. E teria até mais direitos aí. Algo a adicionar aqui? Ó, poderia. Então, pode ser que faça uma coisa que faz muita diferença para eles, mas nem sempre é possível. Mas é a questão do seguro-desemprego. Ah, Então, tem a possibilidade do seguro-desemprego. boa. Mais alguma além de seguro-desemprego?
o FGTS todo o período já engloba o saque dele, então é basicamente isso mesmo. Só Multa o seguro. rescisória aos 40%, né? Também é do FGTS, né? Isso. É isso mesmo. Boa, maravilha. Ó, por isso que é bom a gente fazer o trabalho com um advogado, né? Na consultoria individual, eu dou até a preferência em entregar a consultoria do que o serviço, porque no serviço, por muitas vezes, acontece um retrabalho, né? A dinâmica do serviço funciona assim. Em uma reunião de 30 a 40 minutos, eu extraio o necessário para elaborar o discurso, o método e a proposta do cliente, né? Definir o problema sofisticado, as etapas do método e como que vai ser entregue. Uma vez que eu elaborei isso, depois dessa reunião individual, eu mando para que o cliente possa analisar e aprovar ou solicitar algum ajuste. Então, é muito difícil se acertar na primeira mão, né? É muito difícil você acertar numa bala de prata. Então, com certeza vai ter algum retrabalho, que nem aconteceu com o Dr. Rafael agora. Ele falou, ó, seguinte, tem aquele detalhe ali e tal. Só que aqui, a gente está junto numa call, né? Ele me aponta o detalhe e a gente ajusta aqui de forma imediata. No serviço, putz, ele faz uma, eu mando para ele solicita a alteração, né? Então o processo é mais moroso. Justamente por isso que vocês me vêm ofertando tanta consultoria, porque é extremamente prático. Você entra com o cliente na call e ele sai com tudo pronto, né? O que for necessário ajustar, vocês fazem juntos, né? Então, otimiza e muito o trabalho, beleza? Agora vamos lá, vamos avançar. Então aqui a gente adicionou o seguro-desemprego, né? Ó. Tudo que nunca pagaram. Você não precisa ir a escritório nenhum. O atendimento é por WhatsApp ou videochamada. A ação pode ser iniciada no mesmo dia e você só paga se ganhar. A Justiça do Trabalho reconhece o vínculo de diaristas de obra todos os dias. O entendimento é claro. Se tinha habitualidade, subordinação e horário, era empregado. Artigo 3º da CLT, sem exceção. Doutor, faz sentido? Faz sentido. Talvez vai soar um pouco técnico, mas não demais. Mas também ele tem que ver que está falando com um advogado também, né? Talvez seja o ponto para ele entender que está com alguém que sabe o direito dele. Exato, E exato. Aqui é uma. um card para mesmo que ele não entenda, mas eu acredito que esse aí vai atingir esse objetivo. Exato, eleva o nível de autoridade, né? Pô, estamos apoiados ali no artigo 3º da CLT. Card 8. Seu trabalho existiu, suas horas existiram, seus direitos existem. O que falta é alguém cobrar por você. Para mais informações sobre como buscar seus direitos, envie obra no direct. Né? Colocamos aqui, ó, o que acontece? A gente poderia colocar nos comentários e no direct, mas pelo fato de ser algo um pouco mais pessoal, né? Às vezes eles não querem a exposição, então aceitar no direct faz sentido nesse objetivo. Beleza? Então, doutor, você achou esse post? Faz Bom, sentido? Seria algo que você colocaria no feed? claro, com certeza. Agora vamos ao Canva. Vou trazer esse post aqui para o Canva. Eu separei esse template aqui para a gente colocar o template, colocar o post, já deixar ele pronto para vocês entenderem como eu organizo. Eu vejo muita gente que escreve um baita post, mas chega na hora de colocar no Canva, chega na hora de imprimir no design, fica uma porcaria. E isso atrapalha diretamente a performance do post, impacta diretamente na performance do post. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente já colocar no ar, beleza? Então, ó, só coloquei aqui o direito de obra, Dr. Rafael Serpas, né? Só para ilustrar. Trabalhou na obra sem carteira, seus direitos não desapareceram. E aí, bonito o primeiro card? O que vocês acharam? Centralizado o texto, ó, bem organizado. Eu sempre dou um espaço de respiro, né? E eu limito o máximo, no máximo, 3 linhas de texto. Porque se a gente deixa o texto assim, ó, vocês concordam comigo que está extremamente encavalado? Né? É um bloco de texto que deixa a leitura desconfortável. Né? Quando a gente espaça, a leitura fica muito mais escaneável. Né? A gente bate o olho e consegue ler e interpretar com uma certa facilidade. E ainda mais no Instagram, né? Várias notificações, várias distrações. Para que a gente consiga manter o leitor em estado de flow, a gente precisa deixar a leitura o mais confortável possível. Beleza? Ó, então, ó, segundo card, você trabalhou na construção civil, cumpriu horário? Opa, acho que assim ó, vai ficar melhor. Boa. Por quê? Ó? Aqui é uma afirmação. Você trabalhou anos na construção civil. Agora a gente falou sobre o que ele fazia. Então a gente colocou os três no mesmo tópico. Cumpriu horário, recebia por diária, fazia o que mandavam. Pulei uma linha, mas nunca assinaram sua carteira. Deixei um destaque para o nunca assinaram sua carteira. E quando saiu, não recebeu nada. Então os pontos negativos aqui, ó, eu trouxe uma maior ênfase. Beleza? Agora vamos lá. Não tem como provar. Se está dentro da aspas, a gente coloca que por ser diária, não conta como emprego. Que o patrão vai sair impune. Não é verdade. Boa. Você acha que
não tem como provar. Dei uma ênfase, não tem como provar. Que por ser diária, não conta como emprego. Ó, reparem o seguinte, né? Olha na fluidez do texto. Que por ser diária, vírgula, não conta como emprego. Você vê como as frases se conectam, né? Ó, quando a gente lê que por ser por diária, vírgula, uma pausa, não conta como emprego. Se eu deixar assim, ó, fica assim, ó, que por ser diária, vírgula, não conta como emprego. Então vocês veem que tem uma quebra na leitura, tem uma quebra no flow. Isso daí atrapalha o usuário na hora que ele for ler. Existe um estado mental que ele funciona como um transe. Já aconteceu com vocês de estarem lendo um livro qualquer e ao ler, você está lendo, está tentando absorver o conteúdo, mas você lê e pensa em uma outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo que você está tentando absorver. Né? Isso, para a gente evitar que isso aconteça, a gente precisa conduzir ou induzir o leitor a um estado de flow. É um estado que é bem semelhante a um transe. Quando você está lendo aquilo e só consegue prestar atenção naquilo. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que a leitura dele seja confortável e fluida, né? Trazendo um sétimo ritmo para a leitura. Justamente por isso, ao invés de que por ser diária, não conta como emprego, né? A gente quebra. Que por ser diária, não conta como emprego. Tudo tá junto, né? Ó. Detalhe simples, é um detalhe bobo, mas muita gente acaba negligenciando. Então, por isso, muitas vezes, o post em três acaba não funcionando. Que o patrão não vai ser impune. Não é verdade. E eu vou te mostrar o porquê. Aqui, ó, eu não vou te mostrar o porquê. Eu poderia colocar uns dois pontos aqui, ó, para abrir um looping e trazer aquela sensação de progresso, né? Dessa forma, a gente gera curiosidade para o que vem pela frente. E agora a gente vai explicar o porquê. Ó, esse aqui vai ser mais difícil a gente organizar. Ó. Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, vocês viram que esses três tópicos eles estão conectados, né, em um parágrafo só. Eu poderia deixar ó, assim até fica legal. Se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, pô, ficou bom. Mas eu acho que assim fica melhor ainda. Ó. Recebia ordens, né? Se eu subir aqui, ele quebra, né? Ó, se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, quebrou, né? Não ficou tão fluido. Agora, se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, isso é vínculo empregatício. Não importa se era diária, é o que eu chamo de direito de obra, e você pode cobrar cada centavo. Viu como ficou fluido? Se você tinha horário fixo, recebia ordens e trabalhava de forma contínua, isso é vínculo empregatício. Bom, eu acho que ficou top esse card. Doutor, me diz aí, o que você achou? Gostei. E essa dica, principalmente para o meu público, ela é essencial, porque eles têm essa dificuldade de leitura, talvez de interpretação, então quanto mais facilitar a leitura, a compreensão, melhor. Até é uma Exato. preocupação comigo na questão de fazer carrosséis para esse público, mas isso já melhora, já se aproxima mais da realidade deles, do que aqueles Exato. carrosséis carregados, né, de informação. Exatamente. A coesão vem de muito mais que qualquer gatilho mental, né? Então, frases fortes, parágrafos curtos, termos memoráveis, sem o juridiquês, né, a gente estava falando, sem jargões complexos, pô, facilita muito a leitura. Próximo, agora eu vou duplicar esse card. Agora, o próximo card. Com um vínculo reconhecido, você tem direito a receber tudo. Dei uma ênfase aqui, ó, no receber tudo. Pô, é o que o cara quer ouvir, né? Então, é justamente o que a gente vai dar uma ênfase para falar. Com um vínculo reconhecido também, né? Que é a peça aqui que vai ajudar a resolver. E os tópicos a pontuar. FGTS de todo período, férias mais 13º atrasados, aviso prévio, multa rescisória de 40%, seguro-desemprego, tudo que nunca pagaram. Agora, você não precisa ir a escritório nenhum. O atendimento é por WhatsApp ou videochamada. Boa, a gente já quebramos uma objeção e tiramos uma barreira, né? Putz, vou precisar me deslocar para ver no que vai dar. Não, o cara já resolve tudo no WhatsApp. Então, ó, você não precisa, eu dei uma ênfase no não precisa, que é o que eu quero destacar, ir a escritório nenhum. O atendimento é por WhatsApp ou videochamada. Destaquei mais uma vez. A ação pode ser iniciada no mesmo dia e você só paga se ganhar. Eu também, acho que eu vou até colocar em negrito aqui. Você só paga se ganhar. Nesses casos, a conversão fica muito fácil, né? Porque o papel do script automático vai ser coletar o máximo de informação para que o Dr. Rafael consiga olhar as mensagens do script automático e falar, pô, esse cara aqui, ó, trabalhou tanto tempo, ele em tais horários, para ter uma ideia se aquele cara ele tem ou não o direito. Né? Se ele tem o direito, aí vale a pena a gente atender e converter. Né? Pô, vamos entrar com a ação porque a chance de causa ganha é alta. Ou não. Né? Eu vejo ali no script automático, pô, o cara
trabalhou, sei lá, um mês, mas desse um mês ele trabalhou 5 dias ativos na obra. Né? E, claro, o doutor Rafael vai analisar e vai entender, pô, esse cara aqui não tem direito, aí ele também não vai investir tempo e energia para atender aquele cara, né? Deixa passar batido, beleza? Então, bora lá. Vamos lá. A Justiça do Trabalho reconhece. A Justiça do Trabalho reconhece. Vínculo de diaristas de obra todos os dias. O entendimento é claro. Se tinha habitualidade, subordinação e horário, era empregado. Artigo 3º da CLT, sem exceção. A gente já trouxe ali um ponto onde a gente cita a CLT, cita um artigo, justamente para trazer o fator autoridade, né? Não somos só nós que estamos falando, é a lei. Então, esse é o ponto. Próximo. Seu trabalho existiu, suas horas existiram, seus direitos existem. Vou colocar o existem em maiúsculo. O que falta é alguém cobrar por você. Eu acho que se para mais informações sobre como buscar seus direitos, envie obra no direct. Se eu colocar para buscar seus direitos, envie obra no direct, vira litígio, né, doutor? Aí já foge da a regra da OAB. Assim Ah, fica dentro do permitido. aqui tá redondo, então. Tá redondo. Maravilha. Bora lá. Agora, vamos avançar. Feito? Vamos avançar. Adicionado, posso avançar para o post em 3, 2, 3. Reparem que, da minha parte, a comunicação aqui, ó, ativar a skill jurídica, trabalhista, sem carteira assinada, verbas rescisórias. Vamos avançar. Você viu, não tem muito do meu repertório sendo adicionado aqui. Claro que tem um ajuste ou outro que eu fiz, mas com a ajuda do doutor. Né? Então eu estou direcionando a gente aqui, ó, de uma forma simples e prática. Qualquer um aqui hoje tem a competência técnica para fazer isso, enquanto o doutor vai ajustando alguma possível falha, né? Ou se não, algum argumento que possa ficar até melhor. Vamos lá. Agora, o post 3, 2, 3. O que esse post faz diferente do primeiro? Post 1 responde. O que é? Post 2 responde. Como funciona? Card 2 e 3 eliminam o medo do processo. Card 4 e 5 mostra o passo a passo real. WhatsApp, análise, ação imediata. Card 6 traz o caso real do pagamento em menos de uma semana. Card 7, depoimento que reforça. Dialista também prova. Card 8, ancora no artigo 3 da CLT. Oitavo card está. Ancora no artigo 3 da CLT. Ando diferente, argumento novo, mesma senha. Aprova. Posso avançar para o post 3, tal, beleza. Vamos lá. Trabalhou sem carteira na obra? O processo é mais simples do que parece. Você já entendeu que tem direitos, mas ainda não sabe como funciona na prática. Quanto tempo demora? O que precisa fazer? Vai gastar dinheiro? Vou te explicar passo a passo. Então vamos lá. No primeiro post em 3 ele falava o que é o processo. Agora a gente vai explicar qual que é o trajeto processual, o que acontece, né? O que eu vou precisar fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, como a gente vai entrar com a ação. Então a dinâmica desse segundo post em 3 é mais ou menos essa, né? Para que ele entender como funciona e por que funciona. Vamos lá. Mais simples do que parece. Você já entendeu que tem direitos, mas ainda não sabe como funciona na prática. Quanto tempo demora? O que precisa fazer? Vai gastar dinheiro? Vou te explicar passo a passo. A maioria dos trabalhadores não cobra porque acha que é complicado, que vai demorar anos, que precisa de documentos impossíveis. Quando você entende o caminho, o medo desaparece. O primeiro passo é simples. Você entra em contato por WhatsApp ou videochamada. Eu analiso sua situação, levanto as provas que você já tem, fotos, conversas, testemunhas e monto a ação. Faz sentido, doutor? Opa, Faz ostas. sim. E é uma forma simples, né, de não complicar a mente deles no funcionamento. Exato. O caminho é esse aqui, ó. Né? Então é justamente isso que a gente vai deixar claro. Então fez sentido as etapas do card 4? Fez sim. Card 5, trâmite prático. Com direito de obra, a ação é protocolada de forma imediata. O juiz notifica o empregador. Na maioria dos casos, já na primeira audiência, há uma proposta de acordo, sem enrolação. Card 5 também está de acordo? Tá de acordo. Só essa frase inicial que talvez pode causar uma confusão. Com direito de obra, O direito de obra é o nome que a gente deu à solução não, jurídica. solução. Exato. Pô, então, ó, vamos lá. O cara chegou, passou ali pelo WhatsApp, fez a videochamada. Você vai entender o caso dele, solicitar as fotos, as conversas, testemunhas, para então montar a ação. Feito isso, a ação é protocolada de forma imediata. O juiz notifica o empregador, na maioria dos casos. Já na primeira audiência há uma proposta de acordo, sem enrolação. Para mim faz sentido, né? Mas é isso que Tá, acontece? é isso que acontece. Maravilha. Vamos lá, card 6. O prazo médio varia de 4 a 12 meses, mas há casos em que o empregador paga em menos de uma semana após ser notificado, e você só paga o honorário se receber. E aí, o prazo médio faz sentido? Não, o prazo médio, como as audiências iniciais está na média aí de 2 meses, né, nos tribunais que a gente trabalha aqui com mais intensidade, poderia ser de 2 a 6, 2 a 8 meses. Boa.
2 a 6 meses? Boa. Aí, galera, quando nós temos um ajuste pontual a fazer, ó, eu só copiei aquilo que eu queria ser ajustado, mandei, ó, aqui, coloquei o que alterar, melhor, como vai ficar a alteração. Beleza? Geralmente, eu não altero de uma vez. Eu vou empilhando várias alterações, por exemplo, ó, vamos seguir. Achei que não tinha como provar, porque era tudo por diária. Em poucos dias, meu patrão já estava pagando o que devia. Então aqui é uma citação. Terceiro falando, né? Ó, tanto que está sobre aspas. Achei que não tinha como provar porque era tudo por diária. Em poucos dias, meu patrão já estava pagando o que devia. Esse é o resultado de quem decide comprar. Só que eu achei que ficou meio confuso. Pedi aquelas alterações, né? E agora eu vou pedir para ele ajustar o card set. Está meio confuso, não ficou claro que é o terceiro falando. Pode confundir. Corrige. Isso. Me dá 3 opções. Vou pedir umas opções que a gente encaixa uma paradinha mais interessante. Ó, vamos lá. Eu pedi para ele ajustar e me dar algumas opções. Ó. Opção A, com identificação clara de depoimento. Relato de um cliente. Ponto. Isso daqui já resolve o problema que eu identifiquei. Né? Aqui não dá para saber que é uma citação de um cliente, né? Ou um exemplo de um cliente. Achei que não tinha como provar. Beleza, vamos à opção A. As outras, narrativa em terceira pessoa. Um trabalhador de obra chegou achando que não tinha como provar nada. Era tudo por diária, sem contrato. Entrou com a ação, em poucos dias o empregador pagou tudo que devia. Pô, ficou bom também isso daqui, né? A B, ela fica mais dentro das normas da OAB. Ah, é, não dá pra gente usar o exemplo de Ah, um cliente, né? Tem razão. não que seja tão fora, né, a opção A, mas a B é mais segura, vamos dizer assim. Maravilha, maravilha. E a opção C, vamos ver assim, ó. Formato antes e depois. Não tenho como provar, era tudo por diária. Depois, em poucos dias o empregador pagou todas as verbas devidas. Essa é a diferença entre achar que não tem dinheiro, direito e cobrar. Então vou manter a B. Gostei da opção B. Um trabalhador de obra chegou achando que não tinha como provar nada. Era tudo por diária, sem contrato. Entrou com a ação, em poucos dias o empregador pagou tudo que devia. O artigo 3º da CLT é claro. Se há pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, é vínculo. Trabalhar por diária com horário fixo se enquadra perfeitamente. E o card 9 agora. Você também tem direito ao direito da obra, de obra. Não gostei disso daqui. Vamos ver como estava a outra CTA. Então, ó, a CTA. Para saber como buscar seus direitos na obra, envie obra no direct. Quer saber se você tem direito a receber? Envie obra no direct e descubra. Trabalha sem carteira e quer cobrar o que é seu? Envie obra no direct. Esse daqui eu acho que é litígio. Eu acho que já quer cobrar o que é seu, né? Eu acho que essa afirmação aí é meio perigosa. Para saber como buscar seus direitos na obra? Pô, legal. Mas esse aqui foi o que gostei, hein, ó. Quer saber se você tem direito a receber? Pô, beleza. O que o cara quer saber é, será que eu tenho algum direito ou não? Então acho que é bem seguro. Envie obra no direct e descubra. E aí, doutor, o que que você acha? A B mesmo. A B? Maravilha. Quando tem a pergunta, né? A pergunta já ajuda muito a sair a Já entrar resolve. dentro, né? Porque aí fica mais, passa a responsabilidade de decisão da pessoa. Exato. Trabalhou sem carteira na obra, o processo é mais simples do que parece. É um conteúdo bem informativo, do jeito que a OAB gosta. Vamos lá. Trabalhou sem carteira na obra, o processo é mais simples do que parece. Você já entendeu que tem direitos, mas ainda não sabe como funciona na prática. Quanto tempo demora? O que precisa fazer? Vai gastar dinheiro? Vou te explicar passo a passo. 2 pontos para gerar que ela abriu o looping. A maioria dos trabalhadores não cobra porque acha que é complicado, que vai demorar anos, que precisa de documentos impossíveis. Mas quando você entende o caminho, o medo desaparece. O primeiro passo é simples. Você entra em contato por WhatsApp ou videochamada. Eu analiso a situação, levanto as provas que você já tem, fotos, conversas, testemunhas e monto a ação. A ação é protocolada de forma imediata. O juiz notifica o empregador. Na maioria dos casos, já na primeira audiência, há proposta de acordo, sem enrolação. O prazo médio varia de 2 a 6 meses, mas há casos em que o empregador paga em menos de uma semana, após ser notificado. E você só paga honorários se receber. Um trabalhador de obra chegou achando que não tinha como provar nada. Era tudo por diária, sem contrato. Entrou com a ação e em poucos dias o empregador pagou tudo o que devia. O artigo 3º da CLT é claro. Se há pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, é vínculo. Trabalhar por diária com horário fixo se enquadra perfeitamente. Quer saber se você tem direito a receber? Envie obra no direct e descubra. E aí, doutor, você achou? Achei que
que deu bem certo, porque conseguiu explicar de uma forma chamativa e simples, né? Tudo o como ele qual vai ser o caminho dele aqui no escritório. Ele já vem bem já educado, por assim dizer, né? Na real, a gente tá falando com um cara de obra, né? O cara tá É, bem chucro ali e tal. Não dá pra gente usar muitos termos técnicos, né? E geralmente os advogados, eles usam alguns termos técnicos e acabam atraindo estudantes de direito que querem aprender sobre aquilo, né? Ao invés de atraírem o cliente final que quer entender como que ele vai ajudar a resolver uma determinada questão. Então, quanto mais simples for a comunicação, melhor, né? Então, às vezes, até trazer uma analogia ou outra que faça sentido, pô, deixa a mensagem mais clara, mais forte. Vamos avançar post 3 de 3. O que é a solução? Ó, o primeiro, o que é a solução? Como funciona o processo? E agora, a vida após o método, né? Como que seria a vida depois de resolver essa questão? Então, aqui, ó, é um relato, né? Digamos assim, ó. Ele trabalhou 4 anos sem carteira. Veja o que aconteceu depois. Acordava assim, sol, chuva, peso nas costas. Trabalhava de segunda a sábado na obra. Cumpria horário, obedecia ordens, mas no papel não existia. Sem registro, sem FGTS, sem nada. Quando foi dispensado, ouviu: te pago semana que vem. A semana nunca chegou. Foi aí que decidiu procurar um advogado que entendesse de construção civil. Com direito de obra, a ação foi protocolada no mesmo dia do atendimento. O empregador foi notificado. A cobrança saiu do vou pagar e virou processo real. O resultado: recebeu FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa rescisória e seguro-desemprego. Dinheiro que era dele por direito e que o patrão achava que ia ficar para trás. Pela primeira vez, sentiu que o trabalho dele valeu, que alguém levou a sério o que ele passou. Saiu do processo com dinheiro no bolso e dignidade recuperada. Um pedreiro que trabalhou 4 anos por diária achou que não tinha direito a nada. Entrou com a ação, em menos de uma semana, o empregador pagou tudo que devia. A cada 10 ações de reconhecimento de vínculo na construção civil, a maioria resulta em acordo favorável ao trabalhador. A Justiça do Trabalho conhece essa realidade. Quer saber se você tem direito a receber? Envie obra no direct e descubra. O que você achou, doutor? eu achei que parece os clientes falando depois que ganha a ação. A ideia é justamente essa, conectar com a situação específica daquele público específico. Agora, vamos lá. Ó. Parece o que a gente falando, é justamente esse o ponto que a gente quer chegar. Tende a conectar já no primeiro caso, o cara que tá sem carteira fala, putz, o que aconteceu com esse cara? É provavelmente o que vai acontecer comigo, deixa eu analisar. Uau, Oi? tá sensacional aqui. Eu tô com a dor no coração, mas eu tô com um cliente aqui, ó, na recepção da cidade que é vizinha. Eu não imaginei que eu ia participar e nem que o tempo que ia durar, irmão. Não, sem crise, doutor. Não esquenta a cabeça não, pode ir lá. Mas assim, tá fenomenal. Eu tô, já tá aqui, já esperando aqui, eu me segurando aqui, mas infelizmente eu não vou conseguir. Mas para quem tá assistindo aí, dá certo. O negócio faz. Olha que a gente já fez muita coisa aqui, muito estudo de persona. Eu tenho aqui um documento com 5, quase 6 páginas só falando de quem que é o cliente ideal e aqui já, sem fazer esse estudo, já sai assim, redondo, redondo. Muito bom mesmo. Boa, boa. Pra galera aí que tá pensando em atender advogados, ó. Então, o doutor Rafael aí, ó, assinou embaixo já, hein? É, não, realmente, realmente. Tranquilo, Mas só me chama no direct depois que eu mando os posts pra você. valeu, obrigadão, viu, Pablo? Imagina, Abraço, tamo junto. pessoal. Tchau, tchau. Bora lá, rapaziada. Agora a gente vai meio que no freestyle, né? Não vai ter mais um doutor para pontuar, mas não faz mal, vamos seguir igual. Né? A parte mais densa aqui já, a gente já passou. Destacar a promessa. Quando foi dispensado, os mil. Te pago semana que vem. A semana nunca chegou. Foi aí que decidiu procurar um advogado que entende de construção civil. Pô, muito próximo. Ou agora, a ação foi protocolada no mesmo dia do atendimento. O empregador foi notificado. A cobrança saiu do vou pagar e virou processo real. Recebeu o FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa rescisória e seguro-desemprego. Direitos que eram dele por direito. Dinheiro que era dele por direito. E que o patrão achava que ia ficar para trás. Pela primeira vez sentiu que o trabalho dele valeu. Pela primeira vez sentiu que o trabalho dele valeu. Que alguém levou a sério o que ele passou. Saiu do processo com dinheiro no bolso e dignidade recuperada. Isso é melhor assim. Melhor assim mesmo.
Um pedreiro que trabalhou 4 anos por diária. Aqui foi meio difícil de encaixar, ó. Tinha ficado assim, já ficava esquisito, ó. Um pedreiro que trabalhou 4 anos por diária achou que não tinha direito a nada, né? Ó. Aí eu quebrei. Um pedreiro que trabalhou 4 anos por diária achou que não tinha direito a nada. Entrou com a ação. Em menos de uma semana, o empregado. Ó, acho que eu vou pular aqui, ó. Entrou com a ação. Em menos de uma semana, o empregador pagou tudo que devia. Ó, aqui também, ó, foi meio difícil para quebrar. A cada 10 ações de reconhecimento de vínculo na construção civil, a maioria resulta em acordo favorável ao trabalhador. Deixa eu ver se como vai ficar assim. Ah, acho que é melhor assim. Pô, ficou melhor hein, esteticamente e fluido. Vamos ver. A cada 10 ações de reconhecimento de vínculo na construção civil, a maioria resulta em acordo favorável ao trabalhador. A Justiça do Trabalho reconhece essa realidade. Agora vamos para a CTA. Quer saber se você tem direito a receber? Envie obra no direct e descubra. Boa. Maravilha. Agora, ó, posso avançar para os posts em três complementares? Composição? Sim. Vamos avançar. Post complementar. Ângulo desse post. Ataca a maior objeção do público. Não tenho como provar. A diferença dos três anteriores. Post 1 apresenta a solução. Post 2 mostrou o processo. Post 3 mostrou o resultado. E esse post destrói a crença que impede o cara de agir. Não tenho como provar. Essa frase já custou milhares de reais. Vamos ajustar. Card. Então, ó, o que acontece? Não tenho como provar. Essa frase já custou milhares de reais. Tá muito ampla essa frase. Não tenho como provar o quê? Não tenho como provar que ele é meu filho. Não tenho como provar que trabalhava sem carteira assinada. Não tenho como provar. Ou seja, abre espaço para muitas especulações. Então, vamos ajustar. Vamos ajustar o card 1. Não está claro o que temos que provar. Logo, quem lê vai ignorar. Específico. Específico. Opa, voltamos? Estamos de volta? Bora lá, galera. Vamos voltar ao trabalho, vamos retomar aqui. Seguinte, vamos lá, ó. Primeiro card. Como eu disse, não estava claro, né? Não tenho como provar, essa frase já custou milhares de reais. Lembrando que é importante que o primeiro card é o que faz o leitor parar de rolar o feed na vertical para consumir o seu carrossel na horizontal, né? Para consumir o seu post em 3 na horizontal. Então, ele precisa se conectar. Caso contrário, ele vai ser ignorado. Agora sim, ó, a gente já ajustou. Claro, depois eu dou uma olhada. Ah, aqui, ó, opção A. Trabalhei na obra sem carteira e não tenho como provar. Essa frase já custou milhares de reais. Sem contrato, sem carteira, sem recibo. Você acha que perdeu seus direitos? Não perdeu. Também tá amplo, ó. Sem contrato e tal. Era por diária, nunca assinei nada. Isso não apaga seus direitos trabalhistas. Qual prefere? Primeiro, opção A. Ó, agora sim, ó. Trabalhei na obra sem carteira e não tenho como provar. Essa frase já custou milhares de reais. O trabalhador pensa: nunca assinei nada, não tenho contrato. Era por diária. E por isso, acha que perdeu tudo. Guarda a raiva e segue em frente, sem cobrar um centavo. Quem acredita nisso abre mão de FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa e seguro-desemprego. Dinheiro que é dele por lei. O patrão conta com esse silêncio. O direito de obra existe justamente para quem não tem contrato. A Justiça do Trabalho sabe que na construção civil a informalidade é regra e tem mecanismo para lidar com isso. Provas que você não sabia que tinha. Fotos na obra, inclusive de WhatsApp, conversas com o empregador, testemunhas que trabalharam juntos, comprovantes de pagamentos por Pix. Tudo isso vale no processo. Com as provas certas, o trabalhador recupera todas as verbas, mesmo sem nunca ter assinado um papel. E o melhor, sem pagar nada adiantado, só cobra o êxito. Um servente trabalhou 3 anos sem registro. Achava que não tinha prova nenhuma. Tinha fotos da obra, conversas no WhatsApp e 2 colegas como testemunha. Foi o suficiente. Na Justiça do Trabalho, a prova testemunhal tem peso real. 2 colegas que confirmam a rotina de trabalho já sustentam o reconhecimento do vínculo. Acha que não tem como provar? Envie obra no direct e descubra. Então, isso aqui é interessante, né? A gente fala justamente sobre como provar o vínculo. Esse daqui eu não vou colocar no template lá, porque eu acho que 3 deles já são suficientes para vocês entenderem a dinâmica. Agora, vamos ao script automático. Feito, posso avançar para o script automático? Sim.
Detalhe, galera, pô, não é necessário ter uma extrema competência técnica para escrever um post em três para advogados. Né, você está pensando em nichar para esse mercado e atender essa galera? Vocês viram, né? O Dr. Rafael estava aqui com a gente. O post em três para ele é extremamente funcional e atende muito bem. Dá para vender essa consultoria por uns R$ 5.000, R$ 3.000 pelo menos. Beleza? E é isso. Você escreve junto com o cliente. Né? Extremamente dinâmico, extremamente prático. Vamos lá. Bloco um, captura do nome. Bloco 2, promessa. Bloco 3, diferenciação. Bloco 4, apresentação do método. Bloco 5, detalhes do processo. Bloco 6, proposta de serviço. Bloco 7, qualificação. E bloco 8, fechamento. Vou abrir aqui o. Ah, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei que o meu Notion está com um pequeno problema, eu não vou conseguir abrir o template estável do ManyChat. Então, só para vocês entenderem, o template do ManyChat, ele também, assim como a copy que o agente Cloud faz, ela é separada em blocos. Então, lá, aquele template que está disponível para vocês, vocês vão encontrar bloco um, captura do nome. Esse bloco ele nunca é alterado. Afinal, ele só captura o nome. Bloco 2, promessa. Aqui é importante, é fundamental que haja uma promessa. Bloco 3, diferenciais do método. Aqui a gente cita tudo aquilo que eles não querem ter que fazer. Bloco 4, apresentação da solução. Agora sim, a gente vai apresentar o nosso método, a nossa solução. Nesse caso, a nossa solução jurídica, né? O direito de obra. Bloco 5, detalhes do processo. Como funciona? Passo a passo. Primeiro, segundo, terceiro, prazo médio. Faz sentido? Sim, faz sentido. Aqui é onde a gente explica como funciona e por que funciona. Né? É onde ele entende a mecânica, a logística, para que ele tenha maior segurança e convicção de que aquilo vai funcionar. Né? É aquela máxima. Quando eles entendem como funciona e por que funciona, eles vão estar muito mais inclinados a contratar. Beleza? É a prova lógica. Bloco 6, proposta de serviço. Agora um resumo prático falando sobre os entregáveis. Excelente nome. Em resumo, ao contratar eu vou analisar sua situação e reunir todas as provas, entrar com a ação trabalhista de forma imediata, acompanhar todo o processo até você receber, para que você consiga receber tudo que é seu por direito, FGTS, férias, 13º, aviso prévio, multa e seguro-desemprego. E só paga honorários se receber. Antes de continuarmos, preciso entender melhor sua situação. Agora vem algumas perguntas de qualificação. Qual função você exercia na obra? Tal. Por quanto tempo você trabalhou sem carteira assinada? Você tem alguma prova do trabalho? Fotos, conversas no WhatsApp, colegas que podem testemunhar? Você já procurou outro advogado sobre isso? Sim, já procurei. Não é minha primeira consulta. No fechamento, vou analisar suas respostas e eu mesmo entro em contato com você. Para que eu seja notificado, digite apenas OK, aguardo. No caso dele, ele vai analisar essas respostas. Se fizer sentido, opa, esse cara que faz sentido eu atender, como ele só cobra no êxito, aí ele vai analisar se é possível o êxito a partir da qualificação. É possível? Então a gente avança para a negociação. Beleza? Galera, prático, o que vocês acharam? Conta aí, quem puder abrir, se expressar, palpitar. Fala, Pablo, beleza? E aí, monstro? Tudo Tá me jóia? ouvindo aí? Tô Então, ouvindo, como que mano, você tá? tranquilo. Então, achei bem de boa. Inclusive, como eu falei no chat aí, eu tenho um Insta para advogados, até queria que você desse uma olhada, pra você dar uma visão aí por cima, assim e tal, se você Pô, puder. eu acho que eu cheguei a ver, E. cara, esse Insta. É com aqueles posts da Operação Solo? Não, não, é um outro. E aí, Pô, tem uns basicamente o bons serviço que eu posts lá, entrego velho. é o mesmo, né? De escrever os posts, estruturar o Instagram e tudo mais. Vou mandar no chat aqui o arroba dele. E Fagundes. assim, já tem uma base legal até esse Insta, só que assim. Tá com pouca view nos stories, sabe? Eu vejo que, tipo, não tô conseguindo fechar sem fazer call de vendas ainda. É, tipo, eu turbino os posts, mesmo tendo bastante advogado ali na minha base de seguidores, eu coloco o público automático, mas às vezes, tipo, o custo por visita fica muito alto ainda, ou o custo por seguidor. Às vezes vem um pessoal meio aleatório, sabe? Pelo menos com o carrossel não funcionou comigo até hoje. A única coisa que me trouxe seguidor qualificado até hoje foi os Reels Ads lá, né? O Zeds É, é poderoso também, né? Exato. Mas assim, carrossel, tipo, já impulsionei vários com público automático e sempre fica muito caro. O custo por visita, o custo por seguidor, sabe? É, Pelo menos por Reels Ads, o custo por seguidor não tava muito barato. Tava Eu acho que eu tô tipo no dois perfil reais. errado. Eu tava vendo do. Qual que é o arroba? Ah, eu mandei aí no chat Aqui, aí. ó. Inclusive, eu preciso colocar mais posts aqui. Eu tô fazendo um reposicionamento Achei, ó. também. Boa. Pô, eu tinha visto antes, tinha uns posts que estavam com um certo engajamento até, tinha uns comentários e tudo mais. Sim, teve alguns posts que eu arquivei porque eu tô fazendo um reposicionamento. E. Pô, aqueles E aí eu tô posts lá mudando que eu algumas usei da coisas. Operação Solo, sabe? Por que você não recicla eles, velho? Qual da Operação Solo?
Lembra na Operação Sol lá que tinha uns posts que eu escrevi justamente com esse objetivo para atrair advogados? Ah, Pô, lá tinha uns posts bons, vocês estavam usando eles. aquele como que é o É, nome daquele Insta mesmo? apenas escrevendo. Tipo, tinha um que era assim, apenas escrevendo, fechamos bons honorários. Lembra? Ah, sei. Eu lembro desse Insta aí. Tinha um dessa pegada. Mas assim, ó, se você vê o Insta, tipo, ó, tá com 2.000 e poucos seguidores, a maioria desses seguidores são advogados, realmente, tá ligado? Só que se você for ver ali, tipo, ó, meus stories. Eu posto às vezes um story no dia, ele bate ali 100 views, 200 views, mas se eu posto uma sequência de stories, por exemplo, ele já cai pra 40, 50 views. É. Entendeu? Deixa os seus stories mais interativos, quer ver? Ó, começa um dia assim, ó. É, hoje eu estou disposto a te ajudar. Manda aqui a sua especialidade, eu vou te mandar um exemplo de post em três. Né? Aí o cara manda lá, por exemplo, direito tributário. Aí você vai e escreve um post em três de exemplo para ele como direito tributário. E separa esse post em dois stories. Card um, card 2, card 3, card 4. Aí no outro, card 5, card 6, card 7. Eu fiz isso há um tempo atrás. Pô, Entendi. ficou bem interessante. Eu fiz justamente Ah, para eu lembro. advogado. Você pegou vários nichos, né? Você fez Exato, ali. exato. Cara, os stories, eles dão uma bombada porque todo mundo começa a falar ali do mandar mensagem no direct, já dá um up nas views. Quem tava de fora, né, quem não interagia com você, passa a interagir, né, e vai ficar mais dinâmico o seu conteúdo, né? Ficar mais Sim, interessante, e tudo mais. Eles vão começar a ver várias possibilidades de posts N3 que eles nunca pensaram, entendeu? sei. Cara, eu faria isso com uma É, certa frequência até, viu? um outro detalhe é que esse Insta ele ficou um tempinho parado, né? Que eu tive outras questões aí e tal, esse Insta ficou um pouquinho parado. Não sei se isso impacta muito também, tô voltando meio que agora, né, e tal. Não. Então, Assim, ó, claro, né? Tem um certo impacto, mas você voltando e mantendo a consistência, postando todo dia, pelo menos segunda a sexta, ele vai voltar também. Né? Mas faz isso. Tira a caixinha de perguntas da equação e faz a galera mandar mensagem do direct. Né? Manda a sua tá, especialidade e tudo mais, que a galera vai pontuar lá e você vai escrever esses posts em três de exemplo. Porque um puxa o outro. Você fez um para entendi. um advogado trabalhista. Aí o cara que é tributário, vai querer também. O outro também, também. E você tendo vários exemplos, cara, não tem uma forma melhor de você demonstrar competência do que com numa demonstração tão prática quanto essa. Sim. Entendeu? Tá. E uma outra coisa que eu ia te perguntar também, aproveitando só, por exemplo, eu já fechei com alguns advogados, tal, fiscal de venda, fechei com alguns advogados, alguns até tiveram um resultado legal, mas outros, tipo, é, a gente fazia os posts, tal, colocava pra impulsionar, mas vinha um pessoal muito aleatório, sabe? Aí nesse caso, o que que você indica fazer quando acontece isso? Cara, provavelmente a mensagem devia estar ampla também, ó. Que nem aquele detalhe que, quer ver, ó. Esse detalhe aqui, ó, que eu ajustei no começo desse post. Deixa eu achar. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui antes do ajuste. Antes, ó, aqui eu já havia ajustado, né? Ó, mas, ó, vamos ajustar o card um. Não tá claro o que temos para provar. Logo, quem lê vai ignorar. Seja específico. Então estava meio ampla a Entendi. mensagem, entendeu? Tava para todo mundo. Então ninguém tende a se conectar. Para atrair um público específico, a mensagem também precisa ser específica. Né? Ela precisa se conectar com o momento atual do seu cliente ideal. Aí a galera fala, pô, às vezes chega uma galera aleatória e tudo mais. Aí eu vou ver a mensagem também tá aleatória. Né? Precisa ser específico, quanto mais específico possível, até o filtro. Entendi. Entendeu? Exemplo, MQL com Instagram. Cara, parece que não, mas é extremamente específico. Só quem tá É, jogando esse jogo tende a se conectar. Isso é bom, né? Porque filtra muito o público e é ruim porque diminui o volume, né? Se eu falasse leads, muito mais gente ia chegar. Entendeu? Mas, pô, sim, vem uma galera mais qualificada e mais interessante também. Né? Mas é aquilo, a sim. gente mantém a mensagem específica. Então, provavelmente é essa a questão. Claro, precisaria analisar todo o contexto para para ter, né, realmente um diagnóstico, mas a princípio, pelo que você está falando, eu acredito que é justamente isso. A mensagem é ampla demais. Entendi. Hoje o meta é mais segmentado pelo criativo, né? Na real, a Que no gente é caso seria o segmentado pelo post. criativo, né? Por exemplo, se eu falar para você, deixa eu ver, venda sem esforço com posts N3, pô, provavelmente você vai se interessar, né? Mas se eu falar para você, compre Bitcoin pela metade do preço, talvez você ignore, porque não é um assunto que você tende a se interessar, né? Então não é só Entendi. a meta, né, que segmenta. O Sim, interesse da gente é muito específico também. sim. E aí quando você vai testar na parte do tráfego agora, você deixa mais no público aquele público automático mesmo, que ele pega o semelhante dos seguidores lá, ou você faz um público de interesse óbvio mesmo, ou os dois você vai testando? Cara, eu sempre testei os dois públicos, né? Eu testava público, principalmente quando eu estava começando o Instagram do zero.
Eu começava cada post com duas campanhas, uma campanha aberta e uma campanha com interesses óbvios. Só que já faz Sei, um tempo, cara, que eu não tô usando mais os interesses óbvios. Tô mantendo só aberto e deixando acontecer. Entendeu? entendi. Então, cada vez mais eu tenho adotado o público aberto. Boa. Oi, eu fiquei curioso esses dias aí que tu andou postando aquelas campanhas de formulário lá que você fez pra chamar os leads Boa. pro formulário. Maravilha, deixa eu dar um contexto para vocês. O que acontece? Eu mudei o arroba do perfil esses dias. Não sei se vocês repararam, era Pablo Zux. Aí eu coloquei PS Zux. E quando eu fiz isso, quando alguém ia me seguir, apareceu uma mensagem, né? Esse perfil mudou de nome 3 vezes. Ah, Verifique as informações. Isso atrapalha demais, cara. Atrapalha muito. O custo por seguidor vai lá em cima. Então, às vezes, quando você tem seu Instagram tá bom, tá fluindo super bem. Aí você repara, putz, antes chegavam, 100, 150 seguidores por dia, agora tá chegando 50, 30, e o custo por seguidor aumentou. Dá uma olhada nesse ponto. Vai lá, pega um perfil aleatório e tenta seguir, ver se não tá aparecendo essa mensagem. Isso atrapalha bastante. Só que é aquilo, né? entendi. Uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa ter, é de transformar essas pequenas provações em trunfos, né? Então, para continuar fazendo o negócio girar e trazendo um custo baixo de aquisição, falei, não, vou testar novas coisas, né? Aí eu testei, mudei a CTA dos posts em três, ao invés de comenta, era clique em saiba mais. Aí eu criei uma campanha, algumas campanhas, né, de formulários, formulário nativo. Mandava a campanha lá, né? Mandava para um formulário que tinha duas perguntas, tipo, cara, não vou lembrar exatamente as perguntas agora, mas eram duas perguntas de qualificação, tipo, você vende ou quer vender serviços de consultoria de 3 mil reais ou mais? Aí a opção, eu Sei. já vendo, quero vender ou não tenho interesse. A pessoa Uhum. clicava. Aí outro, excelente. Então o que você vai encontrar aqui é tudo que precisa para alcançar os 30 mil reais, algo nesse sentido, né? Uma promessa, a segunda pergunta. Aí, Sei. excelente, vamos avançar. Ou outra, não tenho interesse. Aí depois disso, ele respondia um formulário simples, né, do Instagram também, que eram as três perguntas: e-mail, WhatsApp e nome. Já preenche automaticamente. Assim que ele Sei. preenchia, cara, e o custo por seguidor ficou extremamente. Por seguidor, não. O custo por lead ficou extremamente baixo. Consegui de R$ 1, R$ 2, R$ 3. Sim, eu Enquanto vi. isso, né? Absurdo. E o mais engraçado foi que eu vi um expert fazendo esse formulário nativo, né? E, cara, fazia anos que eu não fazia isso. Pra vocês terem ideia, eu usava o formulário nativo na época que o Instagram nem era o hype que é hoje, ninguém usava o Instagram, era só Facebook na época. E eu atendia algumas agências de modelo, né? E essas Ah, agências de modelo, eu gerava os leads no Google, né? Meu sócio era especialista em Google, ele gerava os leads lá e a gente vendia para essas agências. Aí chegou um tempo que os leads de Google estavam caros. Eu falei, meu, agora eu vou desenvolver a habilidade de mexer nos anúncios no Facebook. Vou começar a testar uns anúncios lá. Aí eu comecei a fazer essas campanhas de formulário nativo e, cara, dava muito bom. Eu consegui uns ah, leads, tipo, a centavos, assim, ó. 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos. Aí, na época, eu comecei a oferecer para as agências de modelos o lead a R$ 3. Então, eu pagava 70 centavos, vendia o lead a 3, vendia por volume, né? Quer mil leads? caramba. R$ 3.000. Cara, era maravilhoso. Mandava a lista de leads lá para eles, né, que eu captava. Eles mandavam pro telemarketing, o telemarketing ligava, agendava a visita lá e pum, convertia. Com isso, meu, foi tipo 2 meses, todas as agências de modelo de São Paulo já me conheciam. Tá todo mundo, aquele cara que vende os leads, não sei o que, aquela cara, todo mundo ia atrás de mim. Aí foi onde eu conheci minha esposa e tudo mais, tal. E aí muito Caraca, que tempo, legal. loucura, né? Ela era recepcionista de uma agência. Aí, muito tempo depois, né, eu atendi algumas agências aqui em Florianópolis assim, aí eu parei de usar, comecei a usar os posts N3, aí deu esse bug, aí eu lembrei, pô, eu preciso tirar o Instagram da equação, senão meu custo de aquisição vai ficar alto, se a galera precisar passar pelo perfil para me mandar mensagem. Então, vamos mudar isso daí. Aí pensei no formulário nativo. Aí eu, beleza. Só que fazia muito tempo que eu não usava o formulário nativo. Falei, devem ter vários detalhes que mudaram, e realmente alguns detalhes mudaram, então eu preciso me atualizar. Aí eu paguei a consultoria de um cara lá, R$ 7.000. Falei, nossa, só para aprender esse formulário nativo. Falei, não, vamos pra cima. Ele Ah, tentou me ensinar a estratégia dele lá. Falei, não, beleza, só quero saber, só quero aprender o formulário. Eram 3 encontros. A gente concluiu hum, tudo em um encontro, né? Peguei o formulário dele lá. Aí conversando com ele, falei, irmão, como que funciona a dinâmica aí? Você tá pagando quanto por lead? Ele, eu pago 30, R$ 25. Eu, caramba, irmão, R$ 25 por lead, velho. Aí eu olhei assim e falei, pô, não, não vai fechar a conta, né? Aliás, pode até fechar a conta. Se você pagar R$ 25 no lead que vai te pagar 3, 5 mil, dá jogo. Mas quantos leads até converter um de 3, 5 mil? Falei, cara, isso aqui vai sair caro. Mas tem um outro ponto. Eu acredito que o custo seja alto porque a copy dele não é tão boa, né? O cara não tá tão bom no texto.
mas vamos ver. Aí coloquei pra rodar, pô, meu primeiro dia já foi impressionante, assim, ó, R$ 1, R$ 2 o lead, aí eu mandei pra ele, nossa, impressionado, caramba, como que você consegue e tal. Aí beleza, fiquei rodando nessa e fiz alguns testes. Entre esses testes eu testei, o lead caiu, ligar pro cara. Falei, irmão, acabei de receber seu cadastro aqui e tal, tem 2 minutos pra falar? Pô, funcionou. Eu vendi as primeiras consultorias assim. Aí depois É. testei também por mensagem. O cara chega lá, assim que o cara preenche o formulário, já chama ele por mensagem. Ô, que não sei o que lá. Funcionou. Só que ainda assim existia um delay, né? Porque, por exemplo, eu, cara, não sei o que acontece, parece que o pessoal gosta da madrugada. Eu ia dormir e eu tava investindo muito pouco. Tava investindo, tipo, R$ 30 por dia na campanha. Aí eu fui Sei. dormir, acordei de manhã, tinha, tipo, 12 leads. Eu falei, nossa, meu, Ô, como que eu vou louco. entrar em contato com toda essa galera, né? E eu já tava pensando em automatizar isso. Aí eu fui, coloquei o ManyChat e coloquei uma automação que, assim que o cara preenche a mensagem, ou preenche o formulário, automaticamente o ManyChat chama ele. Ah, não sei o quê. Só que para fazer esse trâmite, cara, é extremamente complexo, né? O ManyChat precisa estar conectado para uma outra ferramenta que faz o disparo de mensagem, que precisa estar conectado com a API oficial do Instagram e cobra um valor por mensagem. Cara, é extremamente complexo. Eu falei, pô, mas funcionou, né? Fiz boas vendas desse jeito. Foi um dia lá que deu R$ 16.000 em vendas. Eu gostei pra caramba. Eu falei, pô, beleza, pra mim isso tá ótimo. Mas o meu objetivo em relação aos meus clientes é democratizar o marketing. Se eles precisarem implementar todo esse método, eles vão se complicar. Então eu chamei um cliente que ele é especialista em automação, IA e tudo isso aí, e a gente está Sei. desenvolvendo um pequeno SaaS só para fazer essa parte, do Ah, formulário para legal. o script. Né? E assim que estiver pronto, eu vou voltar a usar, né? Bot Da hora. conversa resolve isso, é exato, tipo um bot E aí, conversa. e aí você usava os posts N3 como criativo ou você fez alguma coisa diferente? Não, os posts em três como criativo. Só mudei a Caramba. CTA. Ao invés de ser comente, era clique em saiba mais. Aí você deixava o carrossel inteiro ou você fazia aqueles posts N3, tipo, de 2 cards, assim? Carrossel inteiro, pro cara chegar com o nível de consciência lá em cima. Entendi. Eu vou Entendeu? testar isso aí também, quem Cara, sabe. vale a pena, vale o teste. Eu tenho uma cliente que ela faz algo parecido, né? Eu construí para ela um método que chama Funil Low Profile. Né? A gente literalmente tirou o Instagram da equação e tudo acontece no WhatsApp. Né? Um post N3 com o objetivo de mensagem, manda uma mensagem ali no WhatsApp e essa mensagem já ativa uma automação. É tipo a automação que eu tenho ali no direct, só que acontece no WhatsApp. Né? E, cara, funciona bem pra caramba também. O custo por mensagem lá é de R$ 3, R$ 5 no máximo. Quem que é? A Carol? Também, a Carol também faz isso. É, eu conheço a Carol. Eu tô numa outra mentoria que ela tá lá também. Aí eu conheci ela por lá. Aí eu lembro desse Insta dela, do Funil Low Profile. Da É, hora. cara, é zica aqui, ó. Tem alguém até perguntando ela. Pablo, mas usar o termo N3 estaria te copiando ou não? Esses dias você postou que uma moça queria fazer o que você faz, você auxiliou ela. Como funciona isso? Fazer o que você faz sem parecer você. No caso dela, a gente mudou todo o posicionamento, né? Ela não usa os mesmos termos que eu, né? Nós construímos um método para ela e batizamos com outros nomes, né? Digamos assim, eu tenho alguns clientes, né, que fazem isso. Eu só não sou muito de expor essa galera, porque que nem aconteceu com a Carol, né? Ó. É que se eu mostrar, vai aparecer quem copiou. No dia que eu compartilhei o case dela, cara, Já imediatamente copiaram. já copiaram. Aí ela me mandou mensagem. Pablo, acho que esse cara é seu cliente, tá lá no grupo do setup. Aí mandou uns prints do cara, pô, copiando e colando tudo assim, ó, os Nossa. stories, os posts. Aí eu fui, chamei ele, ô irmão, que isso, copiando, que vergonha. Se você, ou você ajusta essa conduta, ou senão eu vou te remover do ecossistema. Aí ele foi lá, corrigiu tudo e tal, falou que não ia mais fazer. Mas é bem comum. Agora, falando da Carol, usar o termo post em 3, o que acontece? Ao usar o termo post em 3, tende a gerar contraste. Então, se você usar a mesma coisa que eu uso, naturalmente eles vão te comparar. E a única forma dessa comparação dar bom para você é fazer da mesma forma que eu fiz na Operação Solo. Quando eu construí um perfil que eu usava os mesmos termos, post em 3, feed automático, eu mudei o nicho. Então tinha um diferencial claro, né? Que era eu fazia a mesma coisa, só que para um nicho específico. E por coincidência, né, o que foi mais interessante, esse primeiro cliente que eu fechei, esse advogado, Alan, o nome dele, lembro até hoje. Quando ele chegou lá no meu feed, ele falou: Meu, você conhece o Da Vinci? Quando ele chegou nesse perfil. Conheço, por quê? Falei, meu, já vi ele falando sobre posts N3, que não sei o que lá, tal. Você é aluno dele? Aí eu falei, não, sim, sou aluno dele, é um parceiro de negócio e tal, não sei o quê. Muito bom, né? Um gênio. Não, é muito bom. Só que eu quase comprei dele, mas eu vi que você escreve específico para advogados, aí eu vim aqui fechar com você. Ou seja, é difícil eu competir com um especialista.
né? O advogado, ele vai preferir ser atendido por um cara que seja especialista em advogados, porque existem várias nuances ali no nicho, né? Exemplo, o litígio, provimento, né? Existem regras, né, que a OAB impõe, que o marketing de advogados impõe, que são diferentes. A mesma coisa, um nutricionista. O cara vai preferir o especialista no nicho dele, no mercado dele, porque ele tende a se conectar. E também porque a gente cita alguns pontos que posicionam a gente como autoridade naquele negócio. Exemplo, no caso dos posts que eu escrevia para advogados, tinha um que eu falava o seguinte: apenas escrevendo, nós fechamos bons honorários. A única pessoa que se interessa, que pode se conectar com o termo honorário, é um advogado, que é justamente a forma como eles tendem a cobrar, né, como funcionam os contratos dele. E, enfim, cada nicho tem as suas particularidades, né? Então, atacar essas particularidades é a melhor forma de se destacar e não parecer uma cópia, né? Porque você acaba saindo até como a melhor opção, né? Porque você é especialista naquilo. E no caso da Carol, a Carol é um caso à parte, né? Ela já contratou 2 serviços, avançou para a consultoria, todo produto que eu lanço ela compra, é impressionante. E na consultoria, a gente constrói isso daí, né? De fazer o trabalho juntos, definir o posicionamento para que não pareça uma cópia, para que você tenha os seus diferenciais, ou no serviço também. Né, em ambas as possibilidades dá para a gente fazer isso daí. Eu gosto muito mais de oferecer a consultoria do que o serviço, porque principalmente para quem quer fazer o que eu faço, porque você entende a dinâmica como um todo. Não só o marketing, mas também a entrega. Né? E aí, meu, cliente chegou, o que eu vou fazer, Pablo? Como que eu vou organizar o primeiro encontro? Como que vai ser o segundo encontro? Né? Como que vai ser a dinâmica de entrega? Então, na consultoria, você aprende a teoria em prática, passando justamente por esse processo. E, meu, parece que não, mas de tudo que a gente gasta, o mais caro é o tempo. Né? Então, se você quer acelerar, compra tempo. Né? Ou você analisa parte por parte, de forma minuciosa, o que alguém que está fazendo aquilo que você quer fazer, né? Mas, é claro, isso vai rodear tempo, vai ser tentativa e erro, ou se não, você compra tempo e paga para que ele te ajude a fazer aquilo que você quer aprender a fazer. Né? Então, na consultoria, cara, é sem dúvida o melhor lugar para isso. E quando temos visitantes com custo bom, mas eles não viram um seguidor. Aí, ó, nesse caso, eu sugiro usar a CTA com isca. Né, ó. Pessoal, é o seguinte, ó, tem um post lá meu, que é o. Até o Bruno, eu já era pra ter falado isso pra ele antes. Sabe aquele post N3 lá, ó? Tráfego pago, botão impulsionar é melhor, mais barato. Aquele formato de CTA, cara, maravilhosa para converter visitante em seguidor. Porque o cara, para ele desbloquear aquela isca, né, ele precisa mandar uma mensagem ali no comentar no post, aí ele vai chegar uma mensagem para ele no direct falando, ó, para você desbloquear a isca, você precisa estar seguindo. Aí o cara vai seguir, vai fazer esse trâmite, né? Aí ao seguir, ele recebe a isca. E geralmente eu entrego a isca em um grupo no WhatsApp. Ou seja, além do cara receber a isca, eu vou empilhando aquela demanda interessada em um grupo no WhatsApp para que a gente possa avançar aí e fazer novas ofertas. Lá funciona como um follow-up, né? Onde eu vou empilhando a galera interessada, fazendo oferta e, além disso, um follow-up indireto, digamos assim. Beleza? Então, aquele post lá, Bruno, é bom você poder ir lá, velho. Se você pode. Para advogados, tráfego pago, botão impulsionar é melhor, mais barato. Entendeu? Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Boa. Eu tô juntando uma graninha aqui, logo mais eu vou pegar uma consultoria com você, Pablo. Bora converter essa galera aí, ó. E aí, rapaziada? Fala aí, Pablo, tudo Já bom? estou na consultoria. Bom, tudo jóia? Quem tá falando? Felipe, Felipe Albuquerque. E aí, Albuquerque, tudo jóia? Tudo em Manda. paz. Cara, deixa eu te perguntar. Esses dias eu vi você, uns stories seus, você, eu não sei se eu entendi certo, tá? Mas você trabalhando com a BM, falando que tinha alguns resultados bons. Foi isso mesmo? E se foi, eu queria saber o que que você viu de diferente lá, o trabalho por tráfego lá, se é um caminho legal também. Cara, eu gostei do resultado que tava gerando na BM. Eu só não mantive porque eu tive um problema com o ManyChat, que talvez esse bot conversa que foi indicado aqui possa resolver, né? Mas qual foi o problema que eu tive? Ao preencher o formulário, ó, por alguns problemas. Primeiro problema que eu identifiquei: assim que o cara preenche o formulário, o contato precisa ser instantâneo, senão o cara esquece. Né? Ou seja, o cara preencheu o formulário, tem que chamar ele: ô, irmão, seguinte, ó, você preencheu, eu tô aqui. Né? Por quê? Deixa um pouco para depois, algumas horas, não sei o quê. Você manda, "Ah, você preencheu o anúncio. Que anúncio? Já se perde. Às vezes não responde. Então, esse delay atrapalha. Então, precisa ser imediato. Né? Esse imediatismo pode ser por ligação ou por uma mensagem automática. A mensagem automática funciona muito bem. E a ligação também.
né? Então, ó, e outro ponto, essa estrutura de formulário, ela é interessante para atender uma galera maior. Uma galera que já tem time comercial, que já tem uma operação rodando, que já tem closer, seller, não sei o quê. Por quê? Eu atendo poucas pessoas nesse perfil, poucos empresários nesse perfil, porque eu falo pra galera solo. Né? Geralmente, quem quer avançar comigo é o cara que quer tocar sozinho, o cara que quer fazer o marketing. Enfim, o cara que. O meu semelhante. Né? Mas eu deixo de atender uma galera que é muito interessante. Né? Que eu poderia estar simplesmente vendendo lead para essa galera, né? Dando lead a rodo. Mas foi o que eu achei de mais relevante nessa nova estratégia. E eu só não estou fazendo mais dela, não mantive ela rodando, porque o ManyChat lá, ele tinha uma outra ferramenta integrada que fazia esse primeiro disparo. E essa ferramenta, beleza, usei ela uma semana. Aí depois disso ela parou de funcionar. Aí eu fui ver, nossa, é uma ferramenta gringa, eu acho que chama Pluga, se eu não me engano, e só dá para pagar anual e em dólar. Aí, nossa, mó dor de cabeça, tá? Falei, ó, deixa quieto. Porque assim, ó, para mim, legal pagar $300 que seja no anual, pô, para mim é interessante, mas eu penso no cliente final também. Né? Quando o cara for implementar, ele vai ter que desembolsar mais 300 pilas, então acaba ficando inviável. Então, para democratizar, eu estou em paralelo construindo esse SaaS, né, essa pequena ferramenta que vai fazer essa integração, para conseguir voltar a usar esse método e compartilhar com meus clientes. Né? E por enquanto, eu vou manter ele de stand-by. Mas, cara, funcione. Quem quiser aí, ó, implementar e acelerar os ataques de mim, manda bala. Só precisa resolver essa questão da integração aí. O cara que falou do bot Entendi. conversa ali, ó, já tá um passo à frente. Talvez é pra E deixa fazer eu te essa perguntar, automação cara. com o Zapier, com o Make. Você chegou a dar uma olhada? Cara, eu não gosto de mexer nessas paradas, né? Tinha uma pessoa que tava fazendo isso daí pra mim. Mas sem dúvida dá pra fazer com essas ferramentas aí. Só que é aquilo, o meu papel é democratizar o marketing. Se eu for adicionando Sim, várias ferramentas, eu vou deixando o processo moroso demais pro meu cliente final. Então eu falei, Sim. pô, peguei um cara que é especialista em SaaS, integração com essas paradas, e ele tá fazendo com N8, né? N8N. Aí ele vai fazer um front-end bonitinho, assim, pra simplificar. E o cara não vai ver o N8N, vai ver só o front-end. Onde ele vai colar as mensagens e tal, onde ele vai integrar o Facebook tudo em poucos cliques, né, de forma simples. Aí quando estiver pronto, aí beleza, eu volto a rodar. Boa. o Paulo, deixa eu te perguntar. O meu perfil tá parado há muito tempo, eu não mexo há muito tempo. Você acha que vale a pena criar outro? Ou ativa ele mesmo? Eu testaria, né? Eu faço um teste que é um history único com uma proposta direta, ou se não, pode ser um history único com uma CTA com isca. Vocês viram um Reels que eu postei esses dias? Que sou eu na praia, um drone meio que passa em volta de mim assim, aí embaixo tem um texto. É o último Reels que eu postei. Aquele ali é um Reels com isca, né? Onde eu tenho uns bullet points e uma ordem objetiva para fazer para comentar, né? O que eu faria, no seu caso? Faria algo parecido com aquilo nos stories com uma CTA para o direct. Testaria três diferentes e analisaria. Primeiro, quantidade de views em relação ao número de seguidores. Se você fizer esse teste e der menos que 10%, né? Porque quando você faz esse history único, ele tende a gerar um pico de views, né? Porque tem bastante texto, né? Então a pessoa vai precisar parar o conteúdo ali, né? Vai precisar tocar na tela para parar o history e ler, o que o algoritmo vai entender como relevante, vai entregar para mais pessoas. E além disso, ele tende a mandar a mensagem no direct, né? A atender a CTA ali que você vai mandar no direct. Então, vai dar um up nas views, porque além do cara parar, uma galera vai mandar mensagem no direct. Aí eu analiso se em relação aos seguidores está muito abaixo desses 10%, né? E outra coisa que eu analiso é a quantidade de respostas a CTA. Né? Vamos supor, deu 100 views e me gerou dessas 100 views 5 mensagens, pô, tá ótimo. Né? Ó, se gerou uma mensagem, pô, tá 0,1, né? A porcentagem de resposta. Então tá ok. Gerou zero. Então a galera meio que ignorou. Né? Então, antes de decidir se eu avanço ou não com um perfil, se eu condeno esse perfil ou não, eu analiso a audiência. Né? Eu testo ela. Se não tem interesse, tá todo mundo ignorando o que eu tô falando ali, pô, é mais fácil começar um do zero, com as pessoas interessadas, qualificadas, que vai te dar muito mais tesão de falar com quem quer ouvir do que falar e ser ignorado. Então é mais esse o ponto. Eu testaria a audiência. Ficou claro? Entendi. Fechado. Obrigado, viu, Paulo? Imagina, tamo junto. Deixa eu ver aqui o. Trabalho com aquisição de leads para o mercado imobiliário. E os leads precisam ser atendidos o quanto antes, realmente. O bot de conversa é bem simples para implementar esse primeiro contato. Dá para criar um fluxo de atendimento ou colocar uma IA de qualificação. Quando o lead cadastra, automaticamente já recebe uma mensagem no WhatsApp. Pô, sem dúvida, eu acho que esse bot de conversa ele é uma boa solução, hein? Aplicar em um perfil com zero seguidores pode prejudicar o método ou funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Todos os perfis que eu começo com zero seguidores. Né? Esse que eu citei na Operação Solo também, zero seguidores. Então é normal, todo mundo começa com zero seguidores, não é um problema. Muitas vezes
é até, ao invés de ser uma barreira, é até uma forma de acelerar a conversão, né? Se vocês repararem, os perfis que eu comecei do zero, eu começava o primeiro destaque era um exemplo prático. Eu subia as campanhas, tipo, um perfil com 0 seguidores. Eu subia as campanhas gravando a tela, né, e depois mostrava os resultados das campanhas gravando a tela. Então a galera viu o pessoal chegando, entendia a dinâmica. Cara, é maravilhoso. Eu gosto pra caramba de começar perfil do zero. Estou pensando em fazer isso, porque eu estou trazendo seguidores muito nada a ver. E eu acredito que seja por conta dos seguidores que eu já tenho. Pode ser uma possibilidade, sem dúvida. E aí, Thomas? O grande Thomas. Tá por aí, Thomas? Tá ouvindo agora? Agora sim. Opa, e aí, irmão? Andei Como que sumido, você mandei uma tá? mensagem pra você lá. Viu? Tá de volta? Tá de volta? Tô de volta, tô na área, tô na área. Tá Deixa eu bem, te perguntar irmão? uma coisa. Tá tudo certo? Tá caminhando, a gente se fala. Eu mandei lá mensagem pra tu, já falo contigo. Deixa eu te perguntar uma coisa que deve servir pra galera. No caso da Carol, especificamente, né? E eu sei que é uma dúvida de muita gente, eu tô fazendo a consultoria com você e tá sendo extremamente produtivo. Uma dúvida que pode ser a dúvida de mais gente. Carol, ela escolheu um nicho específico, como você citou aí, ou ela faz o que você faz abrangente? Cara, ela atende o mesmo público que eu atendo. É um público bem amplo, né? Mas a gente mudou detalhes no método dela, né? Exemplo, a gente usa muito pouco o Instagram, né? Do Post N3 ele ativa o script automático no WhatsApp, né? Por isso veio a ideia de funil low profile, né? Tirar a galera do Instagram, não precisa de Instagram, o marketing silencioso também. Então, cara, é o mesmo público, só mudamos alguns detalhes no mecanismo para ficar Entendi, diferente. entendi. Top, Beleza. top E, demais. cara, o que Legal. acontece? Dessa forma, dá para atender N públicos. Exemplo, poderia fazer a mesma coisa que eu faço, só que ao invés de nichar pela especialidade, poderia nichar pelo sexo. Né? Para mulheres. Né? Só que, claro, se eu fosse uma mulher, ia fazer muito mais sentido. Porque a comunicação para mulheres também é totalmente diferente. Né? E se Sim, posicionar para mulheres é diferente, poderia ser para mães, poderia ser para pessoas que querem sair da CLT e fazer 10 mil reais por mês. Entendeu? Tem várias possibilidades aí que são muito pouco exploradas, inclusive o que eu faço hoje, mudando alguns detalhes. Eu tenho um outro cliente que o método dele é 3C, carrossel, carta e conversão. Cara, o método é muito parecido, só que a gente mudou alguns detalhes no mecanismo. Ao invés do post em 3 levar para um script automático, ele leva para uma carta de vendas no Notion. Né? E lá ele faz a conversão, o cara chega qualificado no WhatsApp. Então, detalhes assim, ó, que destacam o diferencial. entendi. Show de bola, show de bola. Tamo junto. Depois a gente Beleza? conversa lá. Viu? Ô, te aguardo. Pode me ligar quando precisar, irmão. Ih, irmão, viu? Vou ligar sim. À Obrigado, um vontade, abraço. você é de casa. E aí, galera, tudo certo? Opa, Natan, esse lance de democratizar os anúncios atrás do terminal é muito bom. Eu já trabalhei com o público de fonoaudiólogos e quero fazer o que você faz, só que para esse público específico, que não sabe muito sobre M. Vejo que os fonos não sabem atrair e converter pacientes pelo Instagram. Quero ajudar eles. Pô, isso funciona muito, cara. Eu já tive gente que faz o que eu faço para fotógrafos. Cara, e para fotógrafo é maravilhoso, porque fotógrafo ele tem uma limitação geográfica, natural, né? Ou seja, o fotógrafo que atende, que vende ensaios aqui em Florianópolis, ele não atende o cara de São Paulo, assim como ele também não atende o cara do Rio. E esse meu cliente que ele atende fotógrafos, o que ele fez? Se posicionou para escrever posts em três para fotógrafos. Então, o cara que ele fechou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ele aplicou os posts em três e acertou a mão, validou, ele pega esses mesmos posts em três validados e entrega para todos os demais clientes. Esses demais clientes não concorrem entre si, né? O que, pô, é sensacional, né? Ele não precisa pensar em um novo post a cada novo cliente, ele só vai replicando o que já funciona. E tá se dando muito bem, porque ele consegue escalar os serviços. E tem um outro cliente que ela escreve, é uma moça, ela escreve para estúdios de Pilates. Pô, a mesma pegada, tá se dando super bem. Ou seja, públicos extremamente específicos, necessidades extremamente específicas. Show, Paulo. Logo mais chamo você para fazer uma consultoria. Tamo junto. Em alguma das causas, você vai fazer algum tipo de análise de perfil com a gente, mestre? Pô, não é uma má ideia. Pode ser que aconteça uma análise de perfil, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que a gente faça mais causas como essas. Vai depender tudo do quão bom foi para vocês isso daí. E eu só consigo saber o quão bom foi para vocês a depender dos feedbacks. Então, ó, manda os feedbacks bons lá nos stories. Qual é a arroba do seu Instagram para marcar nos stories? Daqui, ó. Arroba PS Serpas. Ó, detalhe, para receber a skill que eu usei aqui hoje, marca lá nos stories, comenta em algum post, deixa um feedback interessante. Beleza? Galera, mais alguma dúvida?
Se não houver nenhuma dúvida, eu presumo que estejam satisfeitos. Que é muito bom também. Dou-lhe uma, dou-lhe Pablo, duas. posso falar aqui rapidinho? Claro, irmão. Manda. Obrigado aí pela atenção, Pablo. Rapidinho, eu fui o que escrevi aqui sobre fonoaudiólogos, né? Eu já trabalhei Boa. com esse público e eu vejo que as fonos, né, é um mercado muito de público feminino, né? A maioria dos fonoaudiólogos são mulheres. Eu vejo que elas têm uma dificuldade muito grande para produzir conteúdo realmente que atraia pacientes, né? Uns conteúdos muito superficiais, ou então é muito cara de que está querendo forçar uma venda de um serviço, enfim. Então eu quero fazer tipo o que você faz, né? Só que para esse público, que é justamente ou vender um produto, um serviço na qual eu vou ensinar essas profissionais, essas fonos, a fazer posts realmente que atraem, utilizar o turbinar, né, simplificando a questão dos anúncios, porque elas não entendem de BM, de gerenciador, de nada disso. Então, utilizar o turbinar e toda essa questão de script ali e tudo mais. É, E aí eu vejo, você deu um exemplo até do fotógrafo ali, que o fotógrafo, geograficamente, ele já é limitado, né? Então, porque não dá para ficar viajando com tanta frequência para fazer um evento ali e tudo mais, né? Agora, a fono, ela pode atender remotamente também, além de atender, né, obviamente presencial, mas ela, dependendo da situação, ela também pode atender remotamente, clientes de várias localidades. Então, a minha dúvida é, as fonos que eu fosse atender, eu não poderia ficar fazendo necessariamente os mesmos posts, como no caso do fotógrafo ali e tal, Sim, sim. porque isso não é um impeditivo para ela. Como fazer para. Bom, eu sei que tem o agente ali e tal, mas você, numa situação dessa, você, para cada fono, vamos supor que eu tenho 20 clientes fono, para cada uma delas você não. Você não reciclaria, vou falar dessa forma, os posts, mudando uma coisa ou outra, você faria coisas novas, exclusivas para todas elas? Como que você pensaria nisso? Exato, nesse caso tem que ser um post exclusivo para cada, senão fica muito chato, né? Repetir o mesmo conteúdo e eles concorrerem um com os outros, diferente de quem tem a limitação geográfica, né? Porque eles não concorrem entre si. Mas no seu caso, quem atende o Brasil inteiro, aí já vira um empecilho. Exemplo, eu tenho um cliente que ele é nutricionista, né? Ele tem 2,8, deve estar com uns 2,9 milhões de seguidores. Eu escrevi um post, ele três para ele, que a parada bombou, velho. Pegou fogo. O título era Se o objetivo é emagrecer, substitua o suco natural por Coca Zero. Cara, aí eu descrevi ali o tipo de dieta que a gente chamou de a dieta da vida real, né? Uma dieta que você faz com aquilo que você consome no dia a dia. Mas enfim, aí o que que rolou? Uma galera começou a copiar, né? E tiveram clientes meus que copiaram, assim, ó. E, cara, não graças a mim, claro, eu não indico nada disso. Mas aí o cara veio reclamar comigo. Entendeu? Então ficou uma situação meio chata, mas eu falei, pô, já fugiu do poder, mas faz parte, a galera vai copiar. Viralizou demais o post, assim, além do tráfego pago. Então, cara, não tem muito o que fazer, né? Tem que escrever novos posts para cada um deles. Mas você vai ficando bom nisso daí, porque você vai entendendo os ângulos que mais funcionam, né? Os pontos, os argumentos que mais funcionam. Sim. Né, o que eu vejo é assim, com certeza já deve ter acontecido com você. Vamos supor, você tem um cliente X ali, e aí você fez um Instagram ali, post, DN3, para pessoa assim, que você fala, caramba, isso aqui ficou bala, ficou muito bom. E aí você fala, caramba, dá uma vontade de você querer replicar para o outro, porque você quer que o outro também tenha o resultado, só que você vai ter que, de certa maneira, dar uma customizada nessas questões, né? Exato, mas sabe o que acontece? Geralmente, os assuntos que funcionam. Exemplo, esse do Coca-Cola é um assunto que funcionou muito bem, mas eu poderia buscar novos ângulos desse assunto. Entendeu? Trazer novos ângulos para Sim, essa mesma coisa. Exemplo, eu falei sobre. Teve um outro post que eu falei sobre, na época, o Ozempic. Falei sobre o envelhecimento precoce que ele gera. Pô, beleza, você perde peso, mas você vai envelhecer mais rápido. Aí deu bom. Eu, beleza, estamos falando sobre os efeitos colaterais do Ozempic. Vou fazer mais sobre isso. Aí escrevi para um outro, falei sobre a flacidez no rosto. Não era envelhecimento, mas já era uma variação do envelhecimento, né? Querendo ou não, a flacidez dá aquela impressão. E funcionou bem também. Mas eu estava falando o mesmo assunto, só que de uma forma diferente. Pegou? entendi. Não, dá sempre para aproveitar, né? Sem precisar copiar, mas utilizar um ângulo diferente. Exato, buscar novos ângulos, novos argumentos para justamente não parecer uma cópia. Mas dá bom. E você vai ficando bom nisso. Falando sempre no mesmo nicho, sempre no mesmo mercado, vai ficando bom isso daí. Show, legal pra caramba, valeu. Imagina, tamo junto, rapaziada. Então, pessoal, bora lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Galera, então é isso. Tamo junto. É só o começo. Nos vemos nas próximas. Provavelmente vamos ter mais experiências como essa, sem dúvida é bem interessante. Gostei bastante dos feedbacks. Muito foda a aula, Beto. Tamo junto, Enos.
Aquele abraço, hein, mano. Precisar de Valeu, qualquer coisa, é só me Pablo. chamar. Nóis, é nóis. Abração, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Boas vendas. Hoje é segunda. Comece a semana com força. Amanhã, oferta direta nos stories. Explore ao máximo as CTAs pro WhatsApp, pro direct. E é isso. Tamo junto. É só o começo. Nos vemos no próximo encontro. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais.